Utilizo com frequência alguns recursos da pedagogia logosófica na hora da correção, seja em sala de aula ou em casa com os filhos. Muitas vezes observo algo em meus alunos e meus filhos que me tira do eixo de equilíbrio, que me irrita. Mas por que isso acontece? É porque existe uma afinidade nas qualidades e defeitos. E aquilo que me incomoda é porque de alguma maneira eu tenho na minha psicologia. Bem, mas o que fazer? Eu utilizo a técnica do espelho. Quando eu me olho no espelho e vejo algo errado, eu não conserto lá, eu tenho que consertar aqui, tenho que consertar em mim. É o que acontece na hora da correção. Ao consertar em mim, eu aprendo como e adquiro a capacidade para ensinar os demais a se livrar daquela erva daninha. Certa vez eu observei um aluno que não tinha muita paciência para esperar o tempo dos demais. Ele fazia suas atividades rapidamente e começava a atrapalhar o restante da turma. Por mais que eu falasse, por mais que eu pedia que ficasse quieto, não me atendia. Bem, mas eu tinha que corrigi-lo, eu tinha que ensinar a canalizar para usar bem as suas energias, a sua capacidade. Afinal, as suas atividades estavam sempre corretas e ele tinha ótimos resultados. Quando eu me recordei que eu vivia aquela mesma situação em sala de aula como aluno, eu fiz o exercício de voltar para mim mesmo, para entender o que acontecia comigo. Eu recordei que eu conseguia captar facilmente alguns conteúdos e eu queria mais, eu queria avançar. Como eu tinha que esperar a professora, eu começava a atrapalhar a aula. Por outro lado, tinha algumas matérias que isso não acontecia, que eu tinha dificuldades. Bem, trazendo isso para o tempo presente, eu me fiz algumas perguntas. Será que as minhas aulas estavam atrativas e dinâmicas? Como é que eu poderia envolver aquele aluno nas atividades para colaborar com os demais, com discrição, sem deixar que a sua vaidade aflorasse perante os colegas? Como é que eu poderia envolver colegas que não sabiam a matéria, que ele tinha dificuldade para que reconhecesse que não sabia tudo? Outro princípio da pedagogia logosófica é: a mente da criança é terra virgem e fértil. Tudo que se planta crescerá e dará frutos, bons ou maus, depende da semeadura. Eu fui plantando na mente e no coração daquele aluno 3 sementes, né? Uns têm o que a outros faltam. Ele tinha que reconhecer, por mais que ele fosse bom em algumas matérias, ele precisava da colaboração dos demais. Cultivar a paciência, respeitando aqueles que têm dificuldade e colaborar com os outros. Dar e ensinar. Quando ele estava como meu colaborador, ele percebeu que não era tão simples assim transmitir a outros aquilo que ele sabia. A pedagogia logosófica não apresenta fórmulas prontas ou moldes rígidos. Ela nos ensina a pensar e a conectar cada experiência, necessidade ou situação com a própria realidade interna. Quer saber mais sobre isso? A pedagogia logosófica criada por González Pecote, criador da ciência logosófica, apresenta muitas técnicas e recursos originais.